Agora em Pernambuco faltam 4 minutos para 1 da tarde. Agora os destaques do Náutico com o Igor Moura. Fala, amigo, boa tarde pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui no Assunto é Futebol. Primeiro tempo, a segunda-feira de trabalho no período da tarde pro elenco do Náutico, que se reapresentou ontem depois do tropeço na estreia sábado nos aflitos para um público superior a 9.000 torcedores, empate com o Petrolina em 1-1. Náutico finalizou mais de 20 vezes, teve mais de 60% de posse de bola no jogo inteiro, mas teve muita dificuldade na criação das jogadas, principalmente pelos lados do campo, né? Muito cruzamento, tentando encontrar tanto o Mezenga como o Samuel nigeriano, que saiu elogiado pela torcida Timbu nesse primeiro jogo alvirrubro na temporada 2025. 1-1 diante do Petrolina e o Náutico volta a jogar em casa. Tem outra chance de vencer perante o seu torcedor antes do primeiro jogo como visitante nesse campeonato, que vai acontecer no próximo domingo em Caruaru, às 18 horas no Lacerdão, diante do Central. Aliás, depois desse jogo contra o Central, o Náutico provavelmente vai ter uma parada dura, né? Porque vai estrear no dia 21 ou 22, mais precisamente, na Copa do Nordeste. E o Timbu deve ter aí pela frente algum peso pesado da região. O sorteio da Copa do Nordeste acontece amanhã às 8 da noite na sede da CBF. Mas voltando ao campeonato pernambucano, Náutico empatou, mas a grande maioria dos seus rivais também empataram, né? O Santa empatou, o Sport empatou e o Retrô, pior ainda, ontem perdeu em casa 3-1 para o Maguari. E o Náutico vai buscar a primeira vitória diante do Jaguar, que conseguiu um bom resultado no sábado à noite em Caruaru, empatando em 0-0 com o Central. Para esse jogo diante do Jaguar, o técnico Marquinhos Santos deve promover algumas alterações. Primeiro ponto, ele ganha de volta o principal destaque do Náutico na temporada 2024, o centroavante Paulo Sérgio, autor de 16 gols na temporada passada, mas ele ganha de volta por ordem disciplinar. Paulo Sérgio cumpriu a última partida de suspensão imposta pelo TJD ainda no passado, nesse jogo contra o Petrolina, e disciplinarmente está liberado para o jogo de depois de amanhã, quarta-feira, nos aflitos, 8 da noite, diante do Jaguar. Entretanto, o Paulo Sérgio ontem já não conseguiu treinar, foi poupado por conta de um desconforto muscular. O atleta deve tentar treinar logo mais, amanhã também, e a depender do seu quadro de evolução, a depender desse desconforto, o atleta pode voltar a vestir a camisa do Náutico já nesse jogo contra o Jaguar, ou ser poupado, quem sabe, para o jogo diante do Central em Caruaru, uma tendência de jogo mais complicado para o Náutico, esse no estádio Lacerdão. Caso Paulo Sérgio volte a ficar à disposição, volta provavelmente no lugar do Samuel, fazendo uma dupla de ataque com o Bruno Mezenga, apesar de que existe a chance do Mezenga ficar como opção no banco, tendo em vista que o Sam tem muito mais movimentação que os outros dois. E o Náutico também não sabe se poderá contar com Renato Alves, que saiu ainda no primeiro tempo, no empate diante do Petrolina. A tendência, se Renato Alves não jogar, é de um Náutico mais agressivo, com peças, né? Sem o esquema com 3 volantes, né? Claro que o Marco Antônio fez uma função mais de meia do que de volante nesse duelo do último sábado. Tentando escalar o Náutico sem Paulo Sérgio e sem o Renato Alves para quarta-feira, no gol Douglas Borges, apesar da falha no gol do Petrolina, Arnaldo, Léo Coutro, Ryan e na lateral esquerda Luiz Paulo, meio campo Souza, Marco Antônio, Patrick Alan, Giovani, Samuel e Bruno Mezenga. Essa seria a base alvirrubra para o jogo diante do Jaguar. A gente escuta aqui Marquinhos Santos falando sobre o sistema de jogo com 2 centroavantes. Náutico sem tanta profundidade, com dificuldade na quebra de linhas adversárias com dribles, né, com tabelas, e apostando mais em bola longa na área. O que é que o Marquinhos Santos tem a falar desse modelo de jogo e se será repetido? Bem feita essa pergunta também. A questão do sistema, a gente tem a profundidade, né, dada pelo Luiz, pelo Arnaldo, só que acontece que nós estudamos o adversário e eles montavam uma linha de 5 em que saltava muito o ala, né, para combater junto com o lateral nosso. E aí era onde a gente trabalhou para que pudesse atingir as janelas com o Sam, com o próprio Marco Antônio, com o Renato. E tivemos essas janelas e tivemos as opções durante o jogo. Realmente reestruturou
na saída do Renato que a gente ficou ali um tempo e logo depois saiu o gol, então nós ficamos um tempo mal posicionado, na verdade, até entender melhor a estrutura de jogo, mas aí deixamos de dar profundidade, demos amplitude no campo, mas deixamos de ter a profundidade, né? E aí nós mexemos num 4-1-3-2 e nós trabalhamos durante a pré-temporada com o Paulo e Mezene, né? E aí eu fui informado em relação à situação do Paulo ao final da pré-temporada e para não mexer tanto, entendia que o Sam atendia esse perfil, do qual terminou a temporada, né? Terminou a temporada assim, a gente reiniciou nesse processo, a gente vai analisar, vai avaliar, são muitos jogos, são opções, eu acho que o Hélio entrou bem, dando profundidade, o próprio Caion, né, o Buiú, acho que agora começamos a entender essa questão do modelo, essa questão dos próprios atletas, né, o que eu digo, não foi a questão de não ter as extremas, né, os pontas, para que se pudesse criar, no entanto que nós criamos muito mesmo não tendo os pontas. E aí depois que nós cansamos a equipe adversária, a hora que entra o Caion e o Hélio com mais força, né, e velocidade, aí é o natural a gente passa a reorganizar e atacar um pouco mais os espaços, porque nós tínhamos eles descansados. Mas ter o modelo de jogo, eles já estão bem inseridos nisso, vão entender, acho que a gente vai criando essas opções para que se possa ter as melhores opções durante os jogos aí. Pronto, aí então o técnico Marquinhos Santos aqui no Assunto é Futebol primeiro tempo. Terminou agora em Guarulhos a derrota do Náutico na Copa São Paulo. 1-0 para o Flamengo de Guarulhos, com um golaço aos 41 do segundo tempo, marcado por Agostinho. O Náutico cai no 32avos de final da Copinha, no primeiro mata-mata depois da fase de grupos. São as últimas do Timbu aqui no Assunto é Futebol primeiro tempo.